Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora de nosso encontro com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que nos fazem entender melhor a realidade que nos cerca, as coisas que afetam nossas vidas. O economista Manuel Tedin, o consultor Paulo Fraga, o publicitário Elísio Pires e o também publicitário Lula Vieira e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. Eu começo por você, Manuel Tedinho, que se ligou em quê na semana que passou, Manuel? Mas tem algum outro assunto que não seja eleição? Não sei. Não tem, né? A tensão está aumentando porque o lado do presidente está vendo que está piorando para ele. O Lula ganhou 2 pontos de diferença da semana passada para essa. O evento, que eu acho que vale a pena um de nós falar sobre ele com mais cuidado, do Roberto Jefferson, foi gravíssimo e eu acho que teve impacto, ainda não está medido, mas aparentemente teve impacto nos números do presidente. Falar sobre ele com mais cuidado, do Roberto Jefferson, foi gravíssimo e eu acho que teve impacto, ainda não está medido, mas aparentemente teve impacto nos números do presidente. Lula erra pouco, mas está errando, né? Aquela coisa, tem esse Lula lá, que é muito bonitinho, mas não ganha um voto de quem Tem Lula lá e tem o Lula aqui também. É verdade. Mas o Lula lá, cantado por Chico Buarque, pessoas bacanas, Caetano e tal, é muito agradável de ver, é engraçado, mas não ganha um voto se é que não perde voto de quem vota no Lula porque não gosta do presidente. Manuel, dentro do que você está dizendo, aí eu fico com a impressão de que o Lula lá remete ao passado e não ao futuro, né? Exatamente. Ele tem que falar do futuro dele, que vai ter que ser muito diferente do anterior, porque ele está entrando num combinado aí de apoios e com um Congresso que vai ser muito mais refratário a ele do que foi. Ele já está fazendo esse discurso. Sem dúvida nenhuma. Não vai ser um governo petista, ele já disse isso várias vezes. Né? Isso. E outra coisa, agora só se apresenta de branco, né? É verdade. A Simone tem falado isso para ele, sabia? Recomendação da Simone. Da Simone. O negócio da cor, Eli, não precisava nem tirar o vermelho, bastava meter uma mão de tinta preta e ficar preto e vermelho. Resolve também. É assim, lateral, né? Botar uma lateral. É isso. Não, mas então eu acho também que não é grave, mas eu acho que não ajuda o que ele precisa, que é ir para o centro e pegar o voto do centro. De qualquer maneira, está consolidando. Eu sempre acreditei que ele ia ganhar, nunca tive muita dúvida, mas, como ensina o nosso querido Elísio Pires, resultado de eleição só depois da soprano cantar no final da ópera. Né? Com certeza. Exatamente. Então, você só sabe o resultado quando a soprano canta no final. Você só fica torcendo para a soprano não desafinar, não é isso? Exatamente. É o máximo que a gente pode fazer. Escolhe bem a soprano e tal, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas eu estou otimista, aliás, sempre tive otimista desde o começo do segundo turno, e vamos ver. Essa demissão, essa exoneração do cargo de confiança hoje no TSE está causando um certo... Vocês sabem disso, não sei se vocês viram. Está causando um certo estardalhaço, mas ficou claro, o TSE publicou uma nota agora à tarde, dizendo que, na verdade, ele fez essa reclamação de fato, mas ele foi afastado por assédio moral, inclusive político, que já vai correndo há 3 ou 4 meses, e aí teve essa acusação das inserções lá na Bahia, mas o que ele afirma, que reclamou algumas vezes, não está nada documentado, e se ele não documentou, ele prevaricou. Né? Então, se ele não, de fato, soube e não agiu para corrigir, ele prevaricou.
Então, é preciso ver isso. Assunto que vai render ainda um bocado, porque ele está com a boca no mundo, dizendo que foi injustiçado e que ele é boi de piranha, que ele, na verdade, está fazendo uma cortina de fumaça para esconder outras figuras e outras intenções. Segundo a nota lá do TSE, aparentemente eles falam com propriedade, ou seja, deve ter reclamações de assédio documentados e tal, e esse foi enfim. Eu acho que eles não deveriam, eles só deveriam ter mexido no cara semana que vem. Acho que é raro, né? Mas Sabe que assédio agora, mais importante, não é esse aí, não, é assédio eleitoral. Mas tinha isso, porque ele fazia assédio moral assédio em função de eleição também. Assédio eleitoral, principalmente de empresários, né? Só para lembrar, o cara que mandou a funcionária botar no sutiã um celular para fotografar o voto. Inacreditável, né? Brabo. Mas já tem mais de 1.000 e tantos reclamações registradas. É verdade. Lula Vieira, e você? Se ligou em que na semana que passou, Lula? Adivinha. Eu, na realidade, não consigo pensar em outra coisa. Tanto que, depois vocês vão ver, nas minhas recomendações de leitura, eu estou absolutamente em fase de fuga da realidade, porque eu não aguento mais pensar só nisso. Quando eu paro um pouco, penso na guerra. Mas eu sei que você estava cuidando tanto da sua plantação de taioba aí em casa. Pô. Pois é, o meu taiobal. Olha, eu quero te dizer que isso não é gozação, não. Ele tem umas taiobas em casa. O que me mata de inveja, Manuel, que taioba a gente vê muito em Minas. Aqui no Rio é uma realidade. Gostei muito do conselho do Lula para Gleisi Hoffmann. Para que não é PT. Para que não é PT. Isso daqui é uma coligação. Vai ter que receber todo mundo. Não fica aí com história de PT. Isso pode ser uma boa. Pode ser bom está fundamental. Essa tentativa de governabilidade. Gleisi Hoffmann só com uma boa dose de Plasil, né? Não há quem aguente. Só com uma boa dose. Plasil não funciona, não. Tem que ser Vonal, que é mais pouca coisa. Tem que ser droga mais pesada. Né? Eu só não falo o que eu penso tudo dela, porque pode parecer machismo, mas não é, ela é muito chata, meu Deus. E seu amigo está casado com ela, né, Lula? Eu sei. O pior que é amigo mesmo. Eu sei. Pior que é amigo mesmo. E agora vou dizer uma coisa íntima, e ex-casado com uma mulher dele maravilhosa. Muito mais legal que ele. Maravilhosa. Aliás, muito mais legal que ele. Um ser humano delicioso, uma professora, uma educadora, uma pessoa incrível. A gente está falando do Lindbergh, viu? Do Lindbergh, o famoso lindinho. Por isso que nós afirmamos sem medo de errar. O amor é cego, surdo e mudo e manca de uma perna. E manca de uma perna e volta É verdade. É pura verdade. Mas o Lindbergh é muito simpático, assim, no papo. Ele é uma delícia de pessoa. Uma delícia de pessoa. Não foi um excelente prefeito. Eu não tenho nenhuma afinidade política com ele, mas acho uma delícia. Frequenta a minha casa, de vez em quando conversamos demais aqui, mas sobre a vida e etc. Quer dizer, eu não conheço o Gleisi, a nova primeira-dama dele, mas eu diria até que... Ele foi eleito, não foi, Lula? Foi muito bem eleito. Foi muito bem eleito. Chegou a dar uma puxadinha de voto aí, mas é assim. Não quer dizer rigorosamente nada. Foi a lista de quem foi eleito. Né? Até astronauta foi eleito. É verdade. Senador. O Lindbergh sempre fez muito voto, mesmo quando não foi eleito, né, por causa das eleições e tal. Ele sempre foi um campeão de votos. Ele é um cara de um carisma. Ele é carismático. Acho que desde era o PSTU, não era? O partido não era PSTU. No começo era. PSTU, né? Mas ele foi colega dele, né, Elísio? Você não foi líder estudantil junto com ele? Fomos. Pois é. Essas coisas eu guardo.
Eu sei. Eu sei. Período Uni, eu guardo. Bom, mas não guarde de nós aí o nosso papo. O Elísio, se ligou em que na semana que passou? Eu concordo com o Lula, né, e com o Tedinho. Não dá para se desligar de eleição, não tem como. Né? Mas eu vou fazer um esforço aqui. Primeiro, falando de eleição, que finalmente todas as capitais aprovaram a gratuidade, né, no transporte no dia da eleição. Com uma exceção inacreditável, que é Rio Branco do Acre. Sabe o que o Rio Branco fez, não? Não. Só aprovou o retorno, não a ida para votar. Só a volta do voto é que pode usar o cartão. Tudo muito incrível, né? Você entendeu o porquê disso, Elísio? Não entendi, não. Se eu tivesse entendido, nem falava aqui. Não entendi nada. Tá bom. Absolutamente nada, né? E outra coisa também, só para lembrar, a abstenção no primeiro turno foi de 20,35%, que é a maior desde 1992, né? Ou 94. Você diz isso no Acre ou no Brasil? Não, no Brasil. Aí no Brasil. Brasil. Não, mas está em linha com o ano passado, com a última eleição. Mas foi mais. Sim, maior, mas marginalmente. Foi mais ou menos a mesma coisa. Marginalmente é coisa de político. Você entendeu? Mas eu queria... Parece que a história da isenção disso no primeiro turno é em torno de 18. Então, subiu 2 pontos percentuais. Mas bota eventualmente pode fazer falta para um ou para outro, entendeu? Mas, normalmente, no segundo turno é maior do que no primeiro. Mantendo a diferença, pode ser que agora, no segundo turno, chegue a uns 23, talvez. Tem uma desvantagem que não tem motivação mais nem de deputado estadual, nem deputado federal, né? Nem mesmo senador e nem governador, na maioria dos estados. Isso. Né? Isso pode ampliar. Agora, existe alguma hipótese da abstenção, se é mais lulista ou mais bolsonarista? Eu acho que seria uma pura hipótese, né? Porque não tem nada capaz de validar de medir, isso, né? E, na realidade, não tem validade nem depois da eleição, porque o voto é secreto, né? Claro. É secreto. Eu queria também, não vou falar em Roberto em Jefferson, mas queria falar numa coisa que eu achei interessante. Começou a fusão do PTB com o Patriota. Isso. Que, aliás, está acontecendo com vários partidos, senão eles acabam, né? Não tem mais... Cidadania e PSDB. Então, eu acho que outra coisa que eu acho relevante é o recorde de empresas inadimplentes, total de 6 milhões e 300 mil empresas inadimplentes, né, que estão no Serasa. Incrível, né? Eu acho uma coisa incrível. Agora, como sempre eu gosto de falar, temos que ter uma boa notícia também, né? Não ficar só lá embaixo. E, para mim, a boa notícia é a história de um canadense chamado Antoine Beani, que ganhou pela segunda vez 1 milhão de dólares canadenses na loteria lá. É mesmo? Eu já vi isso. Menos de 2 anos. Menos de 2 anos ganhou 2 vezes. Isso. E a gente já viu isso aqui, hein? Coisa incrível. Não, mas você lembra dos anões do orçamento? Político. Daí. É verdade. Não, mas é muito boa notícia. Então, por isso, eu queria terminar com essa boa notícia. Isso. Caramba, quem disse que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes? Eles, é verdade. Como é que é o nome do partido do PTB Patriota? É PT Bota, não? Não escolheram o nome ainda. Ainda não escolheram o nome. Cuidado, Lula, cuidado. Não bota. O Paulo Fraga sentiu que o Roberto Jefferson é batata quente. Eu quero saber se você se ligou nele na semana que passou ou ele também fica ao largo do seu comentário. Fala, Paulão. Seguindo o relatório dos nossos amigos, obviamente está acompanhando aí as eleições, né? É um fato super relevante, é o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Vocês vão de convir que eu não poderia deixar de mencionar fato tão auspício, não é isso? Uma coisa curiosa em relação a esse democrata, que é o Roberto Jefferson, né? É a quantidade de armas que ele tinha em casa, munição, né? Não, parecia que ele ia ser invadido pelo Putin, entendeu? Para te dar um detalhe... A Rússia vai entrar lá na casa dele e vai tomar um detalhe. Terreno, a Polícia Federal apreendeu na casa dele
7.600 cartuchos de munição. Granada, quer dizer, um negócio assim impensável, né? Num democrata como ele, entendeu? Outro ponto que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, com todos, é esse péssimo exemplo que a política no Reino Unido está dando para o mundo, né? A questão do Partido Conservador, de que sai entra a moça lá, fica 44 dias. Não, os 45 dias, só para lembrar vocês, fizeram uma charge na Inglaterra que eu gostei muito de ver, que foi colocar em cima da Downing Street 10 lá, colocaram Airbnb. É rápido. Tá boa essa. Mas, enfim, então, uma que ficou, ela bateu, foi o recorde, nunca ninguém tinha ficado tão pouco tempo, né? E consequência de um plano econômico muito mal concebido, né? E o pior de tudo é, depois que você vai dar as outras alternativas, o Boris volta como uma delas, entendeu? Você vai dizer, puta bando de louco. Mas não deu quase nada, né? Aquilo foi só tentaram, né? Viram que não ia dar. Mas de qualquer maneira... Assumiu o milionário, né? Quem assumiu foi o milionário. Então, o curioso é de que a insensatez ela bate em países do terceiro mundo e bate em países do primeiro mundo. É um negócio de louco mesmo, entendeu? Verdade. Agora, milionário é você, filhos, porque ele tem 735 milhões de libras. É dinheiro pra cacete. A mulher é mais rica que ele ainda, né? Não, a mulher dele é herdeira do Infosys, que é o maior prestador de serviço de TI e de back-office. Eu acho que é o maior do mundo, se não for, é um dos maiores. O pai dela tem uma coisa tipo 4, 5 bilhões de dólares. Uma coisa incrível, né? Dinheiro chama dinheiro. Né? Tá aí. Esse Eles se casal conheceram na escola. Eles se conheceram na escola. Os dois estavam fazendo mestrado em Stanford, ou seja, os dois são cabeças, porque não basta ter dinheiro para ir para Stanford, não. Não, e ele é muito jovem, né? Acho que tem 42 anos. 41 ou 42. 42 anos, super o primeiro-ministro mais novo nos últimos 200 anos, mais jovem dos últimos 200 anos. O cara talentoso, eu acho que é uma escolha boa, né? Parece ser um cara com uma boa cabeça. Que vem a refrigerar a política do Reino Unido. Que cai entre nós, hein? A nossa é ruim, mas a deles não fica muito atrás, não. Pois é, esse é o ponto. E a americana é pior que a nossa. Cai entre nós. A nossa é muito ruim, mas a americana, putz. Também. Meu caro Lula Vieira, vamos ler o que para refrescar nossas cabeças nos próximos dias? Para refrescar, exatamente. Um amigo meu me trouxe, estou lendo e recomendo. É uma delícia. É o primeiro livro do Júlio Verne. Onde? É uma delícia, 19 anos. Padre 1830, é esse o título do livro? Isso. 39. Ele era estudante de Direito e já estava pensando em ser escritor. E escreveu essa delícia de um roman noir. É uma história de mistério que é uma delícia. Todo mundo pensa nele como o grande ficcionista, o que marcou a juventude em boa parte da nossa turma. Mas aqui, nesse livro, ele dá uma demonstração extraordinária de talento. E do meu livro de cabeceira, o seguinte texto lido ontem. Uma coisa triste no fundo da sala. Me disseram que era Chopin, a mulher de braços redondos que nem coxas martelava na dentadura dura sob o lustre complacente. Eu considerei as contas que era preciso pagar, os passos que era preciso dar, as dificuldades. Enquadrei o Chopin na minha tristeza, na dentadura amarela e preta, e os meus cuidados voaram como borboletas. Vai entender como se ouve Chopin na puta que eu pariu. O autor disso é Carlos Drummond de Andrade. Isto posto, vamos ao ponto. Paulo Fraga, você retoma a nossa rodada aqui com Se Liga em Quê na semana que chega, Paulo?
Duas coisas básicas. A primeira, o sábado, decisão da Libertadores. Se Deus quiser, nosso Flamenguinho vai continuar com a pipa lá em cima, entendeu? E a outra questão que é o calendário eleitoral, né? Domingo, esse jogo, o outro jogo, que é o jogo da política, vai ser decidido, né? E dois aspectos. A minha sensação, dentro do que o Manuel comentou no início, o tiroteio agora está maior e com calibre maior, né? Agora é meio que bala de canhão, coisas assim um pouco mais que possam ter efeitos mais danosos para ambas as partes, né? E uma incógnita que eu confesso que eu não estou convencido de que o atual presidente, caso perca as eleições, receba os resultados de uma maneira democrática, entendeu? A conferir o que teremos aí pela frente. Lula Vieira, e você? Se ligue aqui na semana que chega, Lula. Adivinha. Ou as urnas no domingo. Maravilha, que coisa boa. Elísio Pires, e você? Se ligue aqui na semana que chega. Dá para se ligar em alguma outra coisa que não seja a eleição em domingo, não? Só para relembrar, né? Tem a repercussão internacional do Lula realmente é inacreditável, né? Ele primeiro recebeu o apoio do primeiro-ministro português, né? O Antônio Costa. E não devia ter dado apoio nenhum, né? Ele não tem. Mas hoje teve do presidente da Espanha, né? Mas não deve, está errado. Pedro Sánchez, né? Não, que recebeu ele lá na Espanha com honra de chefe de Estado. Mas não deve. Então, eu acho que tudo bem. Eu fico torcendo para ele ganhar por uma razão muito específica. Sabe quando é, não? 2026. Sim. Ele já disse que não é candidato à reeleição. Então, adivinha quem vai ser a candidata? Candidata? Quem será a candidata? Vamos deixar em suspense aqui no processo. A candidata de 2026 é a candidata apoiada pelo Lula, inclusive. Que atualmente apoia o Lula. Em 2026 vai ser o contrário. Né? Muito bem. Não tenho a menor dúvida que votarei nela. Vou dar só as iniciais. Simone Tebet. Pronto, dei as iniciais. Manuel Tedinho, para fechar, se ligue aqui na semana que chega, Manuel. Eu gostaria de ver o Flamengo ganhando, né? No sábado, né? Uma coisa que me daria uma alegria. Mas eleições, eu espero que o Lula ganhe, minha expectativa é que ele ganhe. O que vai acontecer depois? Vão espernear muito? Vai ter problema de rua? Forças Armadas não vão fazer nada. Vão respeitar as eleições, vai estar tudo certo. Mas pode ter confusão. E aí, confusão é sempre ruim. Torcendo aqui para que a confusão seja muito pequena. E torcendo para que o governo Lula... Eu provavelmente vou para a oposição no dia 2 de janeiro. Mas eu só irei para a oposição de forma crítica e muito pontual. Assim, eu acho que o governo Lula é importante nesse momento, porque a alternativa é um desastre. Mas é isso, esperando entender qual vai ser o governo dele, qual vai ser o papel da Simone dentro ou fora do governo, e um pouco ansioso com o que vai acontecer nas ruas. Eu acho que vai ser ok, mas pode ter confusão. Manuel Tedinho, Lula Vieira, Elísio Pires, Paulo Fraga. Esse quarteto fantástico volta semana que vem para os nossos papos aqui no Se Liga. Não deixe de se ligar no nosso programa, fazer sua inscrição, dar o seu like, o seu dislike, fazer críticas, dar sugestões, que é bom demais falar com você por esse canal. Estaremos atentos, já com eleições fechadas, já com o Flamengo campeão ou não. Mas semana que vem tem assunto. Que não, olha, não coisa nenhuma. Que não. Não estou entendendo. Oh, meu Deus. Até semana que vem, rapazes. Valeu. Um abraço. Viva Socorro. Socorro. Vamos lá, vamos com tudo. Se liga.